aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um dia. Ontem iniciando, a semana no trabalho, porque domingo nós sempre iniciamos a semana com aquele gostinho do descanso, do tempo com Deus, para que segunda-feira possamos iniciar assim no trabalho, no dia a dia de cada um de nós. Portanto, é muito importante nós estarmos bem ligados e atentos a tudo que acontece à nossa volta. Quem nós somos, onde estamos, por que nós realmente estamos e somos. Há um propósito para tudo isso? No que você acredita? Há um propósito para que você esteja e para que você seja a pessoa que você é? Eu creio no propósito de Deus, eu creio no propósito divino. Eu creio que Deus tem propósitos para todos e Deus tem propósito para cada um de nós. E é muito importante, maravilhoso, quando nós nos despertamos para o propósito de Deus. Então, você que está me assistindo logo pela manhã, nesta manhã, desperte em você o desejo de conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não é simplesmente de ter nascido naquele lar, com aquele pai, com aquela mãe, uma coisa maravilhosa ou de repente uma coisa desastrosa, ter tido uma infância extraordinária, hoje estar vivendo a vida que você vive. Não é só isso, não. Tem muito mais dentro do propósito de Deus na nossa vida e nós precisamos e desejamos entender. Hoje eu separei o texto que está na minha camiseta, que é o Salmo de número 9, versículo 10, que diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Essa palavra é linda e quando o salmista inspirado escreve-a, ele está falando sobre confiança. E nós devemos ter essa confiança. Vamos juntos confiar e vamos conhecer o nome do Senhor. Em ti confiarão os que te conhecem o teu nome. Você conhece o nome do seu Deus, o nome do Senhor da sua vida? Se você conhece o nome dele, você vai confiar nele e você vai dizer no momento certo. Não é só a frase, ai meu Deus, ai meu Deus. Não é só essa frase, não é só essa citação, mas é quando você realmente conhece, você vai dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te conheço, sei quem o Senhor é e sei o que o Senhor tem feito e tem sido na minha vida. E encerrando, nunca desamparaste os que te buscam. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, o nome que nós conhecemos, que é o nome do Todo-Poderoso, nunca vai desamparar aqueles que buscam por Ele. Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema. Fique comigo, porque o programa, nessa semana e como no todo, como no projeto que ele tem a intenção real de chegar na sua vida com a mensagem da voz, de ter a voz do cidadão que realmente faz. Então, eu quero despertar você para ser esse cidadão que tenha a voz de um cidadão que faz a diferença. Este é o nosso projeto Amigos da Cidade. Eu tenho aqui o meu convidado é uma pessoa que já esteve conosco algumas vezes, em algumas situações. Hoje nós vamos ter um momento assim diferente, E é o professor e advogado, professor Luciano Rosa. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço, bom dia a quem nos assiste. E é um prazer novamente estar aqui, colaborando com o projeto, com a cidade, com o cidadão. E colaborando mesmo, nós sempre temos assim a sua pessoa e nós sempre voltamos o nosso assunto à educação, voltamos o nosso assunto a leis, voltamos o nosso assunto a crianças, Sim. E hoje nós podemos pegar tudo isso e fazermos assim um assunto só dentro dessa questão violência. A violência que nós nos referimos, chamando até a criança, voltada à criança.
aquilo que a criança merece ter e ela não tem. Aquilo que é de direito de uma criança e que esse direito não chega até ela. Sim, na verdade, nós temos diversas formas de violência, né, pastora? E claro que a gente cuida sempre para que a criança não tenha o seu direito violado, porque ela precisa de um bom desenvolvimento, um bom tratamento, porque a gente precisa de um futuro melhor, né? Um futuro melhor para essas crianças, um futuro melhor para o nosso país, né? E aí eu tenho que tratar bem, com igualdade, sem discriminação, todas as crianças, né? E qualquer um da população. Então a gente tem que pensar realmente no nosso futuro, coisa que hoje a nossa população pensa individualmente e não no coletivo. E é um risco muito grande quando se pensa no individual e esquece-se o coletivo. Isso começando dos governantes, né? Porque se nós olhamos esse aspecto, vamos pensar no coletivo, no todo, tem que começar pela pessoa que está no poder, que está no governo, seja Sim. na esfera municipal, estadual, federal. A pessoa, quando ela tem uma inclinação de dizer eu quero fazer, eu quero ser o legislador, eu quero ser a pessoa que vai estar à frente de um governo, eu vou trabalhar para isso, ela tem que pensar que ela tem que se excluir, né? Excluir a si mesmo. E ela vai ter que dedicar um tempo, ou muito tempo, para que as coisas aconteçam de forma para o coletivo, para o próximo. Exato. E na verdade assim, é uma dedicação para a população. E muitas pessoas invertem isso, né? Eles se dedicam exclusivamente com fins particulares e acabam esquecendo a população. E claro, e na verdade isso tem a ver com o que a gente fala da discriminação, né? O próprio preconceito existente nesta pessoa ou na sociedade. A própria sociedade ela já tem um preconceito. Eu até faço isso nas nossas aulas, né? Quando eu leciono na faculdade, eu questiono os nossos acadêmicos se eles são isentos de preconceito, se cada um deles consegue dizer que eles não têm preconceito. E é difícil, né, pastora? É difícil porque nós ainda assim temos algum resquício de qualquer preconceito que seja. Então nós não estamos sendo preparados, né, intelectualmente, moralmente, sem o preconceito. E isso está na nossa sociedade. Quando nós falamos sobre violência, professor, a criança, o adolescente, ao ser humano, né, nós sempre pensamos que cada ato, né, cada situação vem uma resposta. E a violência gera violência. E há uma reação dentro da violência, né? Se a criança não reage quando ela sofre uma violência, ela vai reagir lá no futuro. A gente costuma dizer que a vítima hoje pode ser um futuro agressor, né? Isso é uma grande verdade. Se ela não for acolhida, se ela não for cuidada no momento exato, futuramente ela terá problemas, né? Ela terá problemas para ela e para o meio em que ela vive, né? E a gente acaba não tendo o suporte necessário para atender a toda a demanda, né? Então nós temos aí, né, um sistema de serviço público que atende a população, mas ainda assim nós percebemos que a demanda é muito grande e existe uma demanda que fica reprimida, uma demanda que não é vista, né? Sequer aparece para o atendimento. Então, sim, a violência, né, é aquela situação, né, de ação-reação. A gente vê aí nos últimos dias, né, uma preocupação muito grande com relação à violência em razão de manifestações, né, e nós temos isso como exemplo porque as crianças estão assistindo, as crianças estão vendo, né, queira ou não, elas estão do lado do pai e da mãe, na frente da TV, assistindo essas situações e, né, muitas vezes não sabem o que se passa e o porquê de tudo isso. Então a gente também tem que orientar essas crianças para evitar a violência, né? E uma das coisas que me chama muita atenção, pastora, é assim, é exatamente isso que a gente fala de preconceito. Esse preconceito hoje, ele está embutido como uma forma de violência, né? Então eu não posso aparecer na rua
com uma camiseta preta, porque alguém vai imaginar que eu sou avesso àquilo, tudo que é de bom. Eu não posso aparecer com um símbolo, porque vão imaginar que eu sou adorador de determinada situação. Então, nós temos um preconceito social, claro, nós temos a legislação que estipula como crime, né? Como nós temos aí, já tivemos em várias situações, pessoas que adoram aquelas simbologias que fazem apologia lá à era do Hitler. Então, mas isso é crime no Brasil, né? Também o preconceito é crime no Brasil, né? Dependendo da situação do crime, ele é inafiançável, né? A pessoa vai presa, ele responde a pena de crime de 1 a 5 anos, né? Ou de 1 a 3 anos e pagamento de multa. Então, olha só, nós temos uma legislação que tenta colocar para o indivíduo qual é o seu comportamento social, né? E a criança deveria estar aprendendo isso também, né? Evitando essa forma de preconceito e de violência. Só para a pastora ter uma ideia, o que nós construímos hoje, pastora? Né? Cada um tem a sua residência, cada um tem a sua casa. Nós vamos passear hoje, a gente procura passear onde? Num shopping, onde existem inúmeras seguranças, um estacionamento fechado, cercado, pago, ao invés de procurarmos um bosque aberto, uma praça aberta, porque nós temos medo. Nós temos medo de participar da vida em sociedade. Mas aquela vida em sociedade que é fechada e que me dá uma falsa ideia de segurança é preferível. Então eu tenho um preconceito aí, né? Eu evito uma praça pública porque eu acho que essa praça é perigosa, porque eu acho que essa praça tem mal frequentadores, e a gente passa isso para os nossos filhos. Então hoje os equipamentos públicos ficam, né, descuidados, enquanto alguns outros espaços fechados, criados para atender a população, são bem frequentados, porém bem frequentados de que forma? Com um volume muito grande de gente, mas não toda a população o frequenta. Então nós também temos essa situação de preconceito, e isso é uma forma de violência. É uma forma de violência velada, né, em que a própria população não percebe, né, mas começa aí essa situação de preconceito. E nós até argumentávamos o fato de que a cidade nos oferece os espaços e nós entregamos os espaços por medo, Sim. por preocupação. Sim. Tá? Comentávamos ainda sobre crianças que brincam na rua, que jogam aquela bola, que tem aquela brincadeira normal, né? Ainda que a rua ela pode ter o perigo do trânsito, mas Sim. hoje nós temos ruas tranquilas. Sim. E aquelas crianças da vizinhança que se reúnem ali num período de 1 hora, 2 horas, numa brincadeira. Mas que os pais já não deixam mais. Não, na rua não pode. Você vai entrar, você vai ficar fechado. É o perigo da rua, e não só da rua, do trânsito, né, do veículo que passa ali. Nem é esse mas perigo. O perigo que está lá fora. Estamos todos à mercê desse perigo, né? E qualquer perigo. Mas se nós não tivéssemos, né, ou se a gente tivesse uma educação melhor para a nossa população, né, desde o princípio, nós não teríamos a discriminação, o preconceito, e nós não teríamos esse medo do outro, né? Um medo social, né? Porque isso é um preconceito social. O meu vizinho, eu tenho medo dele porque ele grita alto lá dentro, então vou chamar a polícia, né? Claro, em momentos extremos a gente vai acionar, né, as autoridades, mas nós partimos de um princípio em que todos estão errados e nós estamos certos. Então isso complica a convivência social. Quando nós falamos em preconceito, falamos em violência, e quando falamos de situações muito claras, doutor, que está assim, que gira no nosso meio, nós vamos achar sempre um culpado. Né? Exato. Nós somos sempre a busca do culpado. O ser humano sempre quer buscar um culpado. E é o culpado? Eu costumo dizer, né? Aconteça? Quando a gente está preocupado com um problema, mas a gente achou o culpado, a gente dá um sorriso, né? Quando a pessoa dá um sorrisinho de lado é porque ela encontrou o culpado e ela transfere, né? Ela transfere isso para outra pessoa e está resolvido. E não é bem assim. Não é bem assim.
Mas nós vamos voltar todas as coisas à política, né? À questão pública, né? Sim. O que se olha, como se olha, né? Para olhar para um país todo é muito tem uma dificuldade muito intensa, né? Por isso que existem todas as áreas ali, todas as Sim, camadas. a divisão, né? Mas é o que há alguns políticos que têm alguns ideais, né? E a gente percebe que a educação seria o melhor objetivo e ideal de qualquer pessoa que ingresse na política e que venha trabalhar para a população, né? A educação melhorou, a educação atende uma demanda maior, sim, sem dúvida, né? Os profissionais estão sempre treinados, capacitados, eu tenho esse conhecimento, mas a gente ainda precisa melhorar o nosso método, né? Acho que a metodologia de fazer chegar ao nosso adolescente, à nossa criança, quer dizer, ao nosso filho, tem que mudar, né? Porque muitas vezes o desinteresse do nosso filho não é só pelo estudo, não é só pela escola, né? Ele tem que ter um meio em que ele consiga se adaptar. E a legislação fala isso hoje, né? A educação tem que ser inclusiva. Então, quer dizer, ela tem que trazer aquela criança, aquele adolescente, incluir, né, buscar para que ele aceite a educação e possa ser transformado. Essa é a ideia. Quando nós, como população, fazemos uma exigência, porque fazemos, e se não fazemos, temos que fazer, se alguém não faz, precisa voltar os olhos a fazer, uma exigência de toda a esfera de governo para que traga o retorno. Tá? Nós demos o voto e nós queremos o retorno. Essas pessoas fizeram um juramento, nós queremos o retorno. Quando falamos sobre educação, nós vemos que essa bandeira é uma bandeira de muitos que estão no poder hoje. A bandeira da educação. Essa fala, ela se tornou assim uma fala fortíssima. Mas a educação, ela compreende o governo fazer a sua parte, ao educador fazer a sua parte e a família também fazer a sua parte. Sem dúvida. Na verdade, a educação não vai moldar o meu filho, o nosso filho, pastor. A educação vai trazer um desenvolvimento intelectual, né? A nossa educação pai e mãe vem antes. Isso é essencial. Eu sempre digo que sem essa educação, a nossa criança não consegue se adaptar naquele convívio social do contexto escolar. Essas bandeiras que são levantadas, né, pelos nossos eleitos, né, os nossos políticos que são eleitos, são importantes, mas são importantes ao ponto de serem levadas para a efetividade, se concretizem, né? Elas têm que acontecer. Buscam tanto a questão da educação integral e a gente ainda vê isso em poucas ações, em poucas escolas, em poucos municípios. E eu ainda questiono a educação integral. Eu também tenho uns pontos sobre a educação integral. Vejo ela de suma importância e, ao mesmo tempo, vejo ela de forma perigosa. Sim. Porque, de repente, posso ficar preocupada se o Estado não quer ser o dono da educação do meu neto. Eu gostaria que o meu neto tivesse pai e mãe educando, mãe que tivesse disponibilidade de trabalhar meio período e estar meio período com o filho, né, com o meu neto, a minha filha educando o meu neto. Mas nós temos essa condição, né? Eu digo assim, grande parte da população tem essa condição de estar junto do seu filho e a outra parcela da população não tem, né? Que ele precisa do apoio do sistema público para que o seu filho seja atendido na educação, né, desde a creche, por conta muitas vezes do trabalho. Que é o caso da minha filha, que tem que trabalhar o dia todo e o meu neto precisa de atendimento, né? Precisa de cuidados, né? Então é um fator delicado a ser tratado e a política pública tem que olhar isso, né? Ela tem que saber como tratar isso. E precisa de forma muito séria olhar de que ela não se torne dona desta criança. Sim. Mas que ela se torne participativa em trazer para essa criança o melhor, mas que essa família não fique de fora. Mas olha só, pastora, se a gente conversar com qualquer profissional da educação, ele vai dizer assim, nós não educamos, né? Porque a educação é aquela que eu entendo que venha de berço. Eles fazem o trabalho da educação formal, educação intelectual, levar o seu filho o conhecimento para que ele se prepare para uma vida profissional, né? Para uma vida em sociedade. Agora, claro,
a nossa parte de preparar o nosso filho em vida em sociedade está dentro da família, né? Isso não tenho dúvida também. E que é o fator complicante, porque nós temos a violência dentro da família, né? Nós temos o abandono, nós temos inúmeras situações que prejudicam essa educação. Agora, professor, a questão... Vamos voltar à inclusão e à criança. Sim. Mas vamos sair da linha criança, Sim. do tempo integral, onde os nossos adolescentes e até essa fase do pré-adolescente, que deveria ter um espaço de forma integral na escola, esse não tem. Pois é. Esse é o perigo, né? Poderia estar dentro de uma escola onde oferecesse o conhecimento, o profissional, o técnico, enfim, esse pré-adolescente, esse adolescente não tem. Aí nós temos então uma visão política equivocada sobre a aplicação desse direito. É um direito, né? E a gente sabe que isso é um direito nosso, enquanto cidadão do Estado brasileiro, né? Do nosso país, e isso vem de uma condição já de um pacto internacional, um pacto que é o direito à instrução nos seus graus, até os seus mais altos graus de instrução. E veja só, no Brasil nós temos o ensino fundamental e o ensino médio como obrigatórios. Então, a criança e o adolescente são obrigados a frequentar o ensino fundamental e médio. Aí chega um determinado momento, né, pastor, em que o adolescente tem outros interesses e que a escola já não é mais tão interessante para ele. E aí não existem outros programas que façam ele continuar mantendo a atenção na escola. Então isso também dificulta a ação do educador, dificulta a ação da escola hoje, né? Porque nós temos um modelo sendo aplicado. E o adolescente ele está em constante mudança. O ser humano muda, né? Ele se transforma. E aí? Como nós fazemos para atender esse adolescente que a gente percebe por aí que muitas vezes está em desnível, né? Em desnível que eu digo, ele está com uma idade avançada e uma série, né, lá atrás, né? Ele não acompanhou ainda essa progressão que ele deveria ter normalmente, né? Ele se desanima, né? Ele desacredita no próprio estudo, né? Na própria pessoa. Então a gente tem que ter apoio. Nós temos que ter apoio de programas ou projetos vinculados ao cuidado desse adolescente, tanto na escola como fora, para que ele possa se reerguer, para que ele possa encontrar um meio em que ele consiga finalizar essa educação, né? A formal. Isso nos tiraria desse medo tão grande que temos, dessa violência que vai chegar no adolescente, transformando ele em uma pessoa violenta. Com certeza, porque eu creio que a educação, né, essa situação de dar mais conhecimento a ele, vai dar uma condição melhor para a sociedade, né? Se eu tiver todo mundo com bom conhecimento, com profissão, nós temos desenvolvimento, né? Nós vamos evitar a violência. Isso é uma forma, acho que muito clara até, de visualizar essa situação. Eu tenho educação, eu tenho desenvolvimento, a violência, os níveis caem, né? Países da Europa estão fechando prisões. Não tem pessoas sem conhecimento, não tem pessoas que transgridem a lei, né? Então isso é um avanço. Em compensação, aqui nós estamos abrindo presídios enormes, né? Infelizmente ainda construindo. Eu digo enormes, né? Porque quando você pensa num presídio que precisa ser construído para que venha abrigar dentro dele 600, 700, 800, 1.000, 1.200, como já acontece no país, pessoas ali fechadas no cárcere, é muito sério. E sem a ressocialização do que a lei assim determina, né? Que tem que ter uma ressocialização. Então a gente fica realmente pensando, né, onde atuar. E eu creio que a gente tem que atuar na raiz, né, do problema. Mas não existe problema. Mas se não existe problema é porque eu estou atuando bem, né? E se a gente for buscar, esse contexto social é muito forte também na vida de qualquer cidadão, né? O meio em que ele vive, a classe social, né? Porque infelizmente nós temos, pastora Jurema, a gente tem uma divisão de classes sociais. E isso nos leva a entender que cria dificuldades, inclusive para o acesso
né, dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes, ao estudo, ao seu próprio desenvolvimento. Professor, nesse último minuto que nós temos, qual que é a mensagem-chave que você deixa para as pessoas que estão assim nos assistindo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? Na faculdade a gente coloca para os nossos acadêmicos que eles vão ter uma profissão, mas sem a questão de aplicar o amor àquilo que ele faz, ele não vai conseguir sobreviver e ele não vai conseguir atender melhor ao outro, né, ao próximo. Então, independente da profissão, eu acho que a pessoa tem que gostar do que faz, tem que estar ciente de que aquilo auxilia o próximo de alguma maneira, né? E isso é essencial para a vida em sociedade. Se eu não conseguir auxiliar o meu próximo, eu não estou preparado para o mercado de trabalho, não estou preparado para conviver em sociedade. Quero agradecer o professor Luciano Rosa, ele que sempre está conosco, e a sua fala é realmente sempre produtiva e importante para nos fazer despertar. Muito obrigado, eu agradeço e sempre à disposição no que a gente puder colaborar. Obrigada, professor. Gente, eu quero agradecer muito a Deus por esta manhã, por esse momento. Eu sei que nós temos aqui nos referido nessas semanas a fala sobre a violência com a criança, com o adolescente. A violência acontece em todas as esferas. A violência acontece comigo, conosco, na nossa casa, no nosso lar. Às vezes até pela própria televisão e pela comunicação que a televisão vai nos levando no noticiário, no momento ou outro, a violência, né? Em plena tarde, ontem, eu rebuscava assim alguma coisa e em plena tarde eu via uma situação de entrevistas e coisas assim, de violência dentro da família. Eu dizia, gente, o que é isso? Em plena tarde de segunda-feira, começando a semana, tanta dor, tanta violência, tanta brutalidade. Vamos ter atenção por aquilo que nós estamos ouvindo, vendo e como nós estamos vivendo. Mas vamos ter atenção também sobre a questão do Brasil. O que eu preciso conhecer, o que está acontecendo. E eu disse ontem e torno a dizer hoje. A minha cor não pode ser a cor de um partido ou de uma situação. A minha cor precisa ser a cor do amor, da fé, da esperança e do meu país. E eu preciso entender o que o meu país agora precisa e o que eu posso fazer por ele. Porque se eu não fizer por ele agora, ele não vai fazer por mim amanhã. Esse é o projeto e esse é o programa Amigos da Cidade. Amanhã eu estarei com você, se Deus quiser, aqui para o programa trazer essa voz, a voz do cidadão que faz. Deus te abençoe. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.